Noite, queridos amigos, boa noite a todos os confrades. Damos início nesse momento a mais uma atividade do 24º CEL, 24º Conselho de Unificação Espírita, transmitindo aqui a partir da cidade de Valença, no Rio de Janeiro. Agradecemos aos que nos acompanham e pedimos que a doce paz de Jesus envolva todos nós. Como de praxe em toda atividade espírita cristã, nós convidamos os amigos a elevarmos o nosso pensamento ao Pai Criador, a irmos aquietando o nosso coração, procurando uma sintonia mais profunda com a bondade universal. Nosso coração, a nossa alma busca a Ti, Senhor, mais uma vez. Onde sabemos existir o amor acima de tudo. Onde Tua presença que preenche a todos nós, nos faz sentirmos Seus filhos, confiantes de que tudo o que você faz é o melhor. Auxilia-nos, Pai, nas dificuldades do dia a dia, nas fraquezas que muitas vezes se expressam em nossos pensamentos ou atitudes. Ajuda-nos a sermos melhores, mais confiantes e dedicados. Ajuda-nos a agirmos verdadeiramente como seus filhos, como seres criados por Ti, que carrega dentro de si a Tua centelha, e que um dia, por Sua graça, pelo Seu amor, seremos também seres perfeitos. Abençoa-nos em nossas dificuldades, em nossa caminhada. Dai-nos força, Senhor, para sermos melhores. Abençoa-nos em mais essa noite de estudos e que Teu divino pensamento esteja conosco. Obrigado, Pai. Queridos amigos, dando início ao nosso estudo dessa noite, nós vamos recorrer, como conto introdutório, a uma das lições que o nosso querido Humberto de Campos, o irmão X, trouxe para nós, encarnados. Como base, um texto chamado Justiça de Cima. O texto de irmão X nos fala que 4 operários solteiros, quase todos da mesma idade, compareceram ao Tribunal da Justiça de Cima depois de haverem perdido o corpo físico num acidente espetacular. Na Terra, eles foram analisados por idêntico padrão. Excelentes rapazes, aniquilados pela morte com as mesmas homenagens sociais e domésticas. Na vida espiritual, contudo, mostravam-se diferentes entre si, reclamando variados estudos e diversa apreciação. Ostentando cada qual um halo de radiações específicas, eles foram conduzidos ao juiz que lhes examinara o processo durante alguns dias e que lhes dedicou atenção agora. O magistrado, então, um a um, lhes escutaram as determinações em nome do direito universal, perante uma assembleia numerosa de pessoas interessadas em também aprenderem. E foi o primeiro deles. Este, cercado de pontos escuros, como se estivesse envolvido numa atmosfera pardacenta, o compassivo julgador lhe disse bondoso: de tuas notas transparece os pesados compromissos que assumistes, utilizando os teus recursos de trabalho para fins inconfessáveis. Há viúvas e órfãos chorando no mundo, guardando amargas recordações da tua influência. E porque o interpelado inquirisse quanto ao futuro que o aguardava,
O hábito amigo observou sem afetação. Volta agora à paisagem onde vivestes e recomeça a luta de redenção, reajustando o equilíbrio daqueles que prejudicastes. És naturalmente obrigado a restituir-lhes a paz e a segurança. Feito isso, aproximou-se o segundo operário, que se movimentava também sobre radiações cinzentas, e ouviu as seguintes considerações. Revelam os apontamentos a teu respeito que lesastes a fábrica em que trabalhavas. Detivestes vencimentos e vantagens que não correspondem ao esforço que dependestes. E, percebendo-lhe as interrogações mentais, acrescentou: torna o teu antigo núcleo de serviço e auxilia os companheiros e as máquinas que explorastes em mau sentido. É indispensável resgatar o débito de alguns milhares de horas junto deles, em atividade assistencial. Retirou-se o segundo, chegando o terceiro. Esse terceiro parecia destoar dos precedentes pelo aspecto com que se apresentava. E disse o juiz generoso a este também: as informações da tua romagem no planeta terrestre explicam que demonstrastes louvável correção no teu proceder. Não te valestes das tuas possibilidades de serviço para prejudicar os semelhantes. Não traístes as próprias obrigações e somente recebeste do mundo aquilo que era realmente devido. A tua consciência está quite com a lei. Podes escolher o teu novo tipo de experiência, mas ainda na Terra, onde precisas continuar no curso da própria sublimação. Em seguida, surgiu o último. Este vinha nimbado de um belo esplendor. Raios de safira claridade envolviam-o todo, parecendo emitir felicidade e luz em todas as direções. E o juiz inclinou-se diante dele e informou: meu amigo, a colheita da tua sementeira confere-te elevação. Serviços mais nobres esperam-te mais alto. O trabalhador humilde, como que desejoso de ocultar a própria luz que o coroava, afastou-se em lágrimas de júbilo e gratidão, nos braços de velhos amigos que o cercavam, contentes, em razão das perguntas a explodirem nos colegas despeitados que asseveraram nele conhecer um simples homem de trabalho, e julgador esclareceu persuasivo e bondoso. O irmão, promovido a um herói anônimo da renúncia, nunca impôs qualquer juízo a alguém. Sempre respeitou a oficina que se honrava com a sua colaboração e não se limitou a ser correto para com os deveres, através dos quais conquistava o que era necessário à vida. Sacrificara-se pelo bem de todos, soube ser dedicado nas situações mais difíceis. Suportava o fígado enfermo dos colegas com bondade e entendimento. Inspirava confiança, distribuía estímulo e entusiasmo, sorria e auxiliava sempre. Centenas de corações seguiram-no no além-morte, oferecendo-lhe preces, alegrias e bênçãos. A lei divina jamais se equivoca. E porque o julgamento fora satisfatoriamente liquidado, o Tribunal de Justiça de cima encerrou a sua sessão. Vejamos, amigos, o que nos cabe entender dessa história, deste conto, né? Por certo, né, muitos que me ouvem agora também refletem, como eu mesmo faço, pensando em que situação será que estamos nós, junto aos nossos 3 outros companheiros de trabalho, por exemplo, junto aos outros 3 outros familiares, por exemplo.
junto aos outros 3 outros companheiros de entendimento cristão, de trabalho fraterno, junto a outros 3 irmãos de formação acadêmica. Qual será que é a nossa posição? Vejam que a história inicia dizendo que, aos olhos humanos, aos olhos da terra, aqueles 4 amigos que desencarnaram juntos tinham a mesma condição. Receberam, né, as mesmas homenagens. Haja vista que ambos trabalhavam na mesma empresa, né, e acabaram desencarnando juntos, recebendo as mesmas homenagens. Mas na vida espiritual, do outro lado, né, onde a verdade está clara aos nossos olhos, onde as nossas máscaras não funcionam, onde a nossa vida toda é exposta, onde a nossa própria consciência é agora aberta ao julgador divino, as coisas podem mudar. Vejamos que na Terra eram trabalhadores iguais, jovens, na mesma condição, mas o texto inicia dizendo que cada um ostentava um halo de irradiações específicas. No mundo material, a maioria de nós não consegue perceber essas irradiações específicas. A verdade é que todos nós as irradiamos. E é muito antiga, conhecida há milhares de anos dos povos estudiosos, chamada de aura ou áurea. Nas próprias imagens de santos, nas igrejas, em pinturas, em painéis, nós vemos aquela auréola, né, em volta da cabeça desses anjos, desses santos. A verdade é que todos nós irradiamos uma energia. Aqui mesmo, encarnados, nós irradiamos. E algumas pessoas que possuem a condição que nós chamamos de evidência podem percebê-la. Já no mundo espiritual, não fica muito fácil de ser percebida, principalmente por aqueles de um nível mais elevado. Então, cada um desses tinha a sua própria irradiação. O primeiro, lembre que falou o texto dizendo, cercado de pontos escuros, como se estivesse envolvido numa atmosfera pardacenta. Essa é a descrição do primeiro irmão. Como que nós poderíamos caracterizar se era uma pessoa assim, hoje encarnada, né? Veja que haviam muitas dívidas, né? Ele havia enganado, trazido prejuízo a muitas pessoas, a órfãos, a viúvas que choravam amarguras, porque ele utilizou os recursos do trabalho para fins que trouxe prejuízo a tantos outros. Ou seja, em vez de aproveitar a existência para evoluir e para progredir, para ganhar luz e deixar brilhar a luz que está dentro de si, nosso irmão incauto se envolveu de escuridão, comprometendo-se ainda mais perante as leis divinas. Então, o que ele depois precisará fazer? Voltará a reencarnar numa situação que talvez nós possamos dizer de aflição. Talvez esse amigo ou outros fiquem questionando a bondade divina diante das situações que esse nosso amigo reencarna. E veja bem o que diz o divino juiz aqui, né? Volta à paisagem onde viestes e recomeça a tua luta de redenção, reajustando o teu equilíbrio e daqueles que prejudicastes. Então, não é somente o nosso agora que nós precisamos dar conta. Precisamos dar conta também de trazer de volta ao equilíbrio, a lei e a bondade divina aqueles irmãos que nós desviamos os caminhos. Ou seja, a tarefa é muito mais exigente, né? Cobra muito mais de nós, mostrando que a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação está a funcionar sempre, porque a lei de causa e efeito é uma lei divina. Tudo aquilo que nós emitimos de nós retornará a nós mesmos de qualquer jeito. Falamos sempre na Casa Espírita que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nosso irmão precisará colher de qualquer jeito. E olha o que dizem do juiz em suas últimas palavras. É naturalmente obrigado a restituir-lhes a paz e a segurança. Ou seja, ele não pode escolher.
ele está endividado perante as leis divinas. E tudo o que ele precisar fazer para o reajuste é uma obrigação, já que pelas suas atitudes prejudicou a tantos outros. Será que nós estamos nessa situação hoje? Será que já passamos por essa situação? Será que no passado nós fomos algum irmão comprometido também dessa forma? E que hoje está aqui reencarnado neste mundo, vivendo as vicissitudes dele, as dificuldades, obrigado pela lei de causa e efeito a restituir a paz e a segurança a quem tirou? Se isso acontece com algum de nós, que felicidade, que alegria, que é de admitirmos os nossos equívocos, os nossos erros, as nossas quedas, e podemos então encetar uma nova jornada buscando retificar o caminho que esburacamos atrás de nós. Antes então de nos acharmos sofredores, que tudo está contra nós, que Deus não existe, que nada nos favorece, precisamos dar conta da verdade, não é? Que cada um, segundo as suas obras, como o Mestre Jesus já nos esclareceu. Mostrando então que tudo está no seu lugar, que nascemos naquela família que precisávamos nascer, que temos o corpo físico melhor que poderíamos ter, que temos ao nosso lado as pessoas melhores que poderíamos ter na nossa caminhada evolutiva. Então, amigos, se hoje é a sua situação, seja grato por poder retificar os caminhos e aproveita a sua oportunidade, meu irmão. O segundo, que apareceu lá, se movimentava em radiações cinzentas. O primeiro, pardacentas, mais escuras. Agora esse em radiações cinzentas. Então o amigo também, apesar de ter sido um bom trabalhador, lesou a empresa em que trabalhava. Levou de lá coisas que não lhe pertenciam. Tirou dessa empresa mais do que era justo que ele tirasse. Quantos de nós hoje, irmãos, vive de atestados para não trabalhar, compra atestados para não trabalhar, para se aposentar, para encostar-se, lesando as leis divinas das empresas? Quantos de nós aproveita do nosso trabalho para levar coisas para casa? Uma caneta que levemos, uma folha de papel, já é um desvio, porque não nos pertence. É da empresa onde nós trabalhamos. De lá nós retiramos o salário que nós recebemos, o pagamento que nós recebemos, nada mais do que isso. Então, meus amigos, muitas vezes nos equivocamos, achando que não é nada. Cada vez que nós sonegamos, cada vez que nós mentimos no nosso imposto de renda, que corrompemos alguém para não sermos multados, ou qualquer coisa nesse sentido, nós também estamos indo contra as leis divinas. Não é só contra as leis humanas. E não adianta nós nos defendermos dizendo que o governo põe o dinheiro fora, que não aplica onde deveria de aplicar. Isso é problema do outro. É problema do governo. É problema dos políticos. Não nosso. A nós cabe fazer o certo. Então, amigos, carregaremos em nossa consciência esses débitos também. E quando chegarmos no tribunal lá de cima, teremos que prestar contas com toda certeza e vamos nos envergonhar daquilo que fizemos. Então, se hoje ainda fazemos isso, interrompamos essa atitude. Devolvamos à empresa que já retiramos muito o que não era nosso. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho, nos ensinou Jesus. É uma oportunidade de nós refazermos também. Dediquemo-nos, se estamos já aposentados, se não é possível, vamos trabalhar numa obra social. Vamos dar do dinheiro, então, do nosso bolso a alguém que necessita. É uma cesta básica, vestir alguém, comprar um remédio, algo assim. É uma forma de irmos reparando as leis divinas que nós desarmonizamos. E esse companheiro, então, como sentença recebido lá, volta também, né, ao núcleo de serviço, no mesmo lugar, e auxilia agora esses companheiros e as máquinas que você explorastes.
é indispensável que resgate o débito de milhares de horas junto deles em atividade assistencial. Então, se alguém imagina que está numa boa em casa sem trabalhar por causa de atestados falsos, por causa de doenças inventadas, por causa de preguiça, meu amigo, minha amiga, meu irmão, estás aumentando a tua conta no tribunal divino. E um dia terás que reparar, e talvez em dobro. Acorda-te, levanta-te, arregaça as tuas mangas e volta ao trabalho digno. O terceiro amigo, então, que se aproxima, nos fala então que ele tinha uma diferença, ele destoava dos aspectos vibratórios dos outros, né? Então, não tinha mais aquela energia pardacenta ou cinzenta, já tinha uma cor, já tinha uma luz, né? E por que isso, né? Porque a consciência dele estava quites com a lei, fala o juiz, né? E agora, já que tu fostes bem, que não relegastes prejuízo à tua existência, né? Teu proceder foi reto, trabalhaste corretamente, né? Fizeste o que tinha que fazer, não levastes nada que não era teu, recebeste o que era devido, a tua consciência está aqui com a lei, você pode escolher o tipo de experiência, mas ainda na Terra, porque precisas continuar no curso da tua caminhada evolutiva. Mas olhe só, com a alegria de poder escolher. Poderia escolher onde quer renascer, em que lugar, em que país, em que família, em que situação. Que alegria, não é? Será que nós outros já conquistamos alguma vez essa capacidade? Será que a nossa existência hoje aqui foi escolhida por nós, a situação em que estamos? Ou foi imposta pela lei divina? Ou estamos aqui para refazer erros do passado? Então, um amigo muito mais feliz, não é? Mas ainda tinha o quarto, né? O outro. E olha como o texto nos fala, que ele veio nimbado de luz, de esplendor, de raios de fina claridade, que o envolviam todo. Parecia que ele emitia felicidade e luz em todas as direções. Uma chama, um raio, uma luz, um sol, um pequeno sol. Como pode ele ter conseguido isso? Os amigos mesmo se surpreendem, mas esse não era o camarada lá que era quieto, não falava nada, ficava só na dele, nunca se envolvia em nada. Como pode? Tem alguma coisa errada. O juiz disse, meu amigo, a tua colheita, né, a tua sementeira confere-te a elevação. E agora você pode partir para serviços mais nobres. Serviços mais nobres te esperam no mais alto. Esse irmão, então, se burilou, se aperfeiçoou. Não precisa mais reencarnar na Terra. Está aqui com a lei divina diante de suas ações. A consciência não lhe pesa mais em aspecto algum, ao ponto, então, dele poder escolher e dedicar-se a serviços de níveis mais altos, estranhos a nós, desconhecidos. Provavelmente cuidar, amparar, educar, auxiliar. E não necessita mais ser como encarnado. Se quiser reencarnar, virá agora por desejo próprio, provavelmente em missão de amor junto à família, junto à comunidade, à profissão e etc. Então vejamos, que será que valeu a pena todo esse esforço? O irmão promovido, diz o juiz, né? Ele foi anônimo, um herói anônimo na renúncia. Ele nunca impôs qualquer prejuízo a alguém. Sempre respeitou a oficina que honrava a sua colaboração. E ainda não se limitou somente a ser correto com os deveres. Mas ele também conquistava os outros, né? Dando aos outros mais do que lhe pediam. Se sacrificava pelos bens dos outros. Soube ser dedicado nas situações mais difíceis. Suportava o mau humor dos colegas com bondade e entendimento. Inspirava confiança, distribuía estímulo, entusiasmo, sorria e auxiliava sempre. E o que ele recebeu? Centenas de corações seguiram-no no além-túmulo, oferecendo a ele preces, alegrias e bênçãos.
A lei divina jamais se equivoca. Em qual dessas condições será que nós estamos, amigos? Será que nós já somos capazes de agir assim? Em que nível você se vê? Será que há tempo ainda para mudar? O que lhe impede de mudar de atitudes? Se em algum momento de nossa caminhada você se sentir então diante de aflições e se achar injustiçado pelas coisas que lhe acontecem, pensa melhor, reflete melhor. Aproveita essa lição, essa história que o irmão X nos traz, para tentar entender em qual situação você se encontra. Nós sabemos que não há nada de errado, a justiça divina não se engana. Então, as situações em que nós estamos colocados são as melhores sempre. Mas o que nós temos feito dela? Porque não adianta somente estarmos numa situação A ou B, se nós não fizermos dali por merecer, se não fizermos com que isso dê frutos, né, de pouco nos servirá. Não é só porque estamos numa situação ou outra e isso garante a nossa vitória, o nosso crescimento, a nossa evolução. Não mesmo. Mas sim o que nós fazemos disso tudo. Por isso, o convite à nossa reflexão, procurando entender como andam os nossos passos. E ainda Emmanuel, agora que nos esclarece, num texto chamado Justiça e Amor, onde ele nos alerta que, enquanto nós alimentamos o mal em nossos pensamentos, através de palavras ou de ações, nós estamos sob os choques do retorno das nossas próprias criações dentro da vida. As dores que nós recebamos são a colheita dos espinhos que nós mesmos arremessamos. Olha só, as dores que recebemos são a colheita dos espinhos que nós mesmos arremessamos. Você não é um coitadinho, uma coitadinha. O mundo não está contra você. Você recebe de retorno aquilo que tem direito. Isso é da lei. Isso nós não podemos mudar. Mas nós podemos mudar a nossa relação com essa experiência. Ficarmos somente com essa parte da dor sem sofrimentos outros desnecessários. Nós podemos aprender com as dificuldades, com as aflições, como se fosse o remédio amargo para a nossa cura e nos libertarmos de vez. Porque quando as dificuldades e as aflições nos batem à porta e nós nos colocamos naquela situação de vítima e nós blasfemamos, nós reclamamos, nós culpamos o mundo, meu amigo, minha amiga, não estamos progredindo em nada. Estamos piorando ainda mais o nosso débito perante a caderneta divina. E teremos que responder. Agora ou amanhã, que nós possamos recolher sempre o fruto vivo da nossa sementeira, nos fala Emmanuel. Aquele que planta tem direito a colher. Mas se plantarmos espinhos, colheremos espinhos. Se plantarmos frutos, né, por mais tempo que eles levem para crescer a árvore, amadurecer o fruto, teremos direito, nós ou outros, terão direito a saborear esses frutos doces. Há plantas, né, que nascem para o serviço de um dia. Quais os próprios legumes que aparecem para o serviço da mesa. Né? Então, planta lá, põe a semente e logo temos o alface, logo temos a vagem, o grão. É rápido, muitas vezes. Enquanto outras, né, elas acabam demorando muito tempo. Né? As grandes árvores, por exemplo, precisam ser nutridas pelos anos, pelas décadas, pelos séculos, para poder dar uma madeira grossa, que talvez venha a servir de moradia para nós, a construção de um barco, a construção de uma empresa, de uma ferramenta, de uma máquina. Tudo tem o seu tempo, a sua serventia. Uns mais rápido, outros menos, mas todos importantes. Assim também, se nós praticarmos os nossos atos, né, cujos reflexos deles possam atingir de imediato, né, nós podemos mobilizar outros também, cujos efeitos nos alcançarão no campo de um futuro, talvez lá depois da nossa desencarnação ou até na outra existência. Ou por que não? Tudo aquilo que semearmos teremos direito a colher.
Não importa quando, em um momento, mas é garantido o retorno a nós mesmos. Em razão disso, né, enquanto nós falhamos com as leis que nos regem, né, nós estamos sujeitos ao tacão dessa mesma justiça, como no exemplo da história que nós acabamos de relatar. Retornará a nós, não ao outro, aquilo que nós não fizemos em sintonia com as leis. Porque só o amor é bastante forte para nos libertar desse cativeiro dos nossos delitos. Enquanto nós nos mantivermos sobre a égide do orgulho, da agressividade, do egoísmo, da maldade, da maledicência, da preguiça, nós não sairemos desse ciclo. Nós precisaremos desenvolver o amor verdadeiro em nós, por nós mesmos, pelo outro, pelo planeta, pelas pessoas à nossa volta. E olha, é uma frase que Emmanuel eternizou dentro do conhecimento do mundo hoje. A justiça edifica a penitenciária. O amor levanta a escola. Não é lindo isso, meus amigos? Vamos repetir? Guarda aí no teu coração isso. Repete comigo. A justiça edifica a penitenciária. O amor levanta a escola. Será que nós precisamos de penitenciárias ou de escola? Talvez alguém diga que precisamos de penitenciária. A violência ali embaixo, Tadeu, alguns quilômetros daqui, você sabe, é horrível. No Rio não tem mais jeito, a criminalidade tomou conta. Os bandidos andam de metralhadora, de armas, derrubam até mesmo aeronaves. Sim, é verdade. Mas não adianta prendê-los, tornaremos piores. E mesmo morrendo o corpo físico, teremos espíritos revoltados no mundo espiritual, contribuindo para esse ciclo de desarmonia e dor. Mas, se nós levantarmos mais escolas, escolas de melhores qualidades, se você, professor, for lá para a tua escola como um verdadeiro discípulo, evangelizador, e dar o seu exemplo amoroso a todos aqueles que lá vêm aprender, você está contribuindo para um mundo melhor, em vez de reclamar do seu salário ou das condições de trabalho. A justiça tece o grilhão e o amor traz a bênção. Quem fere a outrem encarcera-se nas consequências lamentáveis da própria atitude. Olha que frase forte é essa também, não acha? Quando ferimos os outros, somos nós que nos aprisionamos, porque estamos agora associados às consequências lamentáveis dessa nossa atitude. Teremos que reparar, e ninguém vai nos punir ou obrigar a fazer isso. Mas sim o momento em que o remorso chegar como bênção, que a nossa consciência cobrar aquela atitude indigna, nós vamos querer nos libertar da consciência pesada. Nós quereremos retificar e reparar. Melhor que não façamos então. Não atrasemos mais o nosso progresso, presos ao egoísmo, à maldade. Quem auxilia adquire o tesouro da simpatia. Quem perdoa eleva-se. Quem se vinga, ao contrário, desce aos despenhadeiros da sombra. Onde você quer estar? Elevado ou nas sombras, nos despenhadeiros? Então esquece a vingança, perdoa, meu amigo, minha amiga. Adquire esse tesouro da simpatia no teu coração. Não importa se está certo, se está errado. Não importa que foi o outro. Não importa. Importa só contigo. Elevar-se, crescer, iluminar-se. Afastar-se das vicissitudes do terra a terra humano. Tudo é fácil àquele que cultiva a verdadeira fraternidade, porque o amor pensa, fala e age, estabelecendo um caminho em que se arrojará livre e feliz à alegria da vida eterna. Olha só, isso são palavras de Emmanuel, né? O amor tem essa capacidade imensa. Então, que nós possamos cultivá-lo como o mais belo e mais importante de todos os frutos. Em vez, então, de dedicarmos a nossa vida a querermos ter as coisas materiais
em termos de poder, em termos de juventude e beleza, né, que nós possamos nos dedicar a construir a fraternidade, o amor verdadeiro dentro de nós. Assim nunca estaremos sozinhos, nem que estejamos sós, porque muitos seres luminosos estarão ao nosso lado, nos inspirando a confiança, a vontade, o desejo do trabalho de ser melhor. Quem deseja, então, pois, avançar para a luz, aprenda a desculpar infinitamente, porque o céu da liberdade ou o inferno da condenação residem na intimidade da nossa própria consciência. E é uma fala forte também. O céu, então, da nossa liberdade e o inferno da condenação residem na nossa própria consciência. Quando nós erramos, quando nós lesamos alguém, espalhamos algum mal, uma maledicência, uma fofoca, ficamos com algo que não nos pertence, ninguém precisa nos acusar. A nossa consciência está ali, ela viu tudo, ela registrou. Você pode até negar e dizer, não, só foi isso, só foi aquilo, merecia e tal. Mas em algum momento o remorso chegará. Porque no exato momento em que fez isso, fez consciente, sabendo que isso não estava em harmonia com as leis divinas, que isso não é justo para com o outro, para com a empresa, para quem quer que seja. Faz sentido isso para você? Você consegue perceber as coisas dentro dessa visão e deste ângulo? É André Luiz ainda, que vem nos auxiliar em uma outra fala, nos dizendo que é muito importante anotar, contudo, que quanto mais baixo é o grau evolutivo dos culpados, nós, mais sumário é o julgamento pelas autoridades cabíveis. E quanto mais avançados os valores culturais e morais do indivíduo, mais complexo é o exame dos processos de criminalidade em que se emaranham, não só pela influência com que atuam nos destinos alheios, como também porque o espírito, quando ajustado com a consciência dos próprios erros, ele se passa a estar ansioso de reabilitar-se perante a vida e diante também daqueles que ele ama. Então, este acaba suplicando por si mesmo aquelas sentenças punitivas que ele reconhece indispensável à sua própria restauração. Então, veja que interessante, outra questão muito importante, porque já enquanto nós estamos muito distante do amor e do conhecimento, outros é que têm que decidirem por nós, porque ainda não temos discernimento suficiente. Vejamos o caso do nosso primeiro irmão ali, Você é obrigado a restituir, não tem escolha. Então, quanto mais atrasado nós estamos, outros têm que decidirem por nós, pensarem em como nós poderíamos seguir esse caminho, como nos libertaremos dessas amarras ainda da inferioridade. E achamos-nos ainda certos, achamos que está tudo certo, achamos que não fizemos nada demais. Por isso as coisas se tornam mais complexas. Nós ainda não enxergamos o abismo que nós criamos para nós mesmos. Então, as aflições vêm e este se revolta, acha injusto, não aceita, blasfema. Já o irmão mais esclarecido, esse mesmo contribui para o planejamento de seu reequilíbrio. Porque ele se sente culpado, ele se sente envergonhado diante das pessoas às quais ele prejudicou, se sente envergonhado diante da família, diante dos amigos, dos outros que talvez tenham sido tão bons, tenham o ajudado tanto, sido tão fraternos. E ele malbaratou, desprezou, ignorou. E agora quer encetar uma nova caminhada. E nessa caminhada, muitas vezes, então, tem as aflições, que fazem parte da nossa reparação, as provas pelas quais nós precisamos passar para realmente percebermos se estamos engatinhando ainda nas nossas decisões ou se já realmente decidimos pela mudança. Emmanuel nos fala ainda também em outro texto chamado Aflições, que os aflitos em si, eles se classificam em várias expressões. Estar aflito por si só não garante nada. De novo, vejamos bem, temos aqueles que choram por se sentirem inibidos para a extensão do mal. Tem pessoas que reclamam porque não conseguiram fazer o mal, porque não deu certo o plano macabro que ele insetou.
tentou prejudicar, tentou roubar, tentou furtar. Alguém que planeja um assalto e não deu certo, ele pode reclamar, chorar por causa disso. Há outros, né, que se torturam por não conseguirem se vingar. Né? Não consegui me vingar ainda do fulano, da fulana, e se tortura por isso. Eu preciso me vingar, me vingar. Está aflito, mas está aflito e escuro, apegado no lodaçal ainda de sua ignorância. Se aflige por não conseguir fazer mal ainda ao outro. Olha só a diferença. Existem ainda aqueles outros que se declaram infelizes com a prosperidade do próximo e se enfurecem com a impossibilidade de lhes ultrapassar o progresso econômico e espiritual. É o invejoso. O invejoso se aflige e sofre por ver o outro progredindo, por ver o outro melhorando-se. E fica então sofrendo as suas aflições por ver o outro avançar e ele ficar para trás. Nada, né, ao qual nós dediquemos estudo, dedicação e trabalho que não venha a prosperar. Virá com toda certeza. Porém, outros preferem o bar. Porém, outros preferem só as novelas. Em vez de estudar, quer novela. Em vez de trabalhar, quer ficar no bar. Em vez de procurar boas companhias, quer só as diversões menos listas. Depois, acha-se injustiçado. Aparecem ainda outros, afirma Emmanuel, que se afirmam desditosos por não poderem competir com o luxo de quem se confia à extravagância e à loucura. É exemplo para nós vermos essas pessoas esbanjando, extravagando, como a gente vê. É algo para nós dizermos para nós mesmos, ainda bem que eu não tenho dinheiro, ainda bem que eu não tenho isso, porque não faço essas coisas. Não há essa loucura me prendendo, me amarrando as mãos e os pés. Surge ainda muitas lágrimas de inveja e de despeito à frente dos vizinhos interessados na educação da melhoria e da vida. Muitas vezes, né, para o indivíduo medíocre, incomoda muito mais o outro agir com honestidade, o outro agir com dignidade, do que se esse fosse agressivo e maledicente. Muitas vezes nos incomodamos com as coisas certas do outro. Como pode alguém fazer certo? Como pode um político que não se corrompe? Como pode um vizinho que não faz gato? Muitas vezes nós nos indignamos com isso. Como pode o fulano que não vai para os bares? E nos incomodamos. Temos que refletir e pensar melhor nisso. Ainda quem se revolte contra as bênçãos do trabalho e vocifera, reclama em desfavor da ordem que lhe assegura as vantagens da disciplina. Agradeça se você tem um trabalho, o trabalho que seja. E se você não tem informal, desenvolva o informal. Há sempre um trabalho aquele que quer. Ninguém fica sem atividade, se o desejar verdadeiramente. Então não se revolte contra o seu trabalho. Aproveite essa oportunidade digna de crescer e de se melhorar, de ter honestamente aquilo que você precisa para a sua subsistência e na quantia que for possível diante das suas necessidades. Muitos, né, acabam exibindo chagas de inconformação ante o sofrimento que eles mesmos nos improvisam. Nós mesmos dificultamos mais ainda a nossa vida pela reclamatória. Há infinitos gêneros de aflição, então, nesse vasto caminho da vida. E é por isso que nem todos os aflitos podem ser aquinhoados com a glória da bem-aventurança, como disse Jesus. Lembram lá? Bem-aventurados os aflitos. Sim, mas é o bem sofrer. O Evangelho tem lá o seu texto a respeito disso. Quem tem dúvida, vamos pesquisar. Aquele que vive o bem sofrer tem dignidade a essa relação, a essa situação. Mas não aquele outro aflito pelo desequilíbrio. E é por isso que as palavras do Cristo lá em Mateus, quando fala sobre isso, ele acaba se dirigindo àqueles que fizeram da dor um instrumento para a sua elevação, para a elevação de si mesmos. Assim como o artista que se vale de uma pedra a fim de fazer a sua obra-prima, uma estátua.
Não é fácil estar ali, pedra dura, calos, mas ele não desiste, porque ele sabe que naquela pedra dura está a semente de uma bela estátua e trabalha, e a burila, o cinzel a lapidará. É assim que o cinzel das dores, das dificuldades, das aflições também pode nos lapidar e nos deixar a nós muito belos. E o Emmanuel nos fala aqui: acutela-te se conservas alguma aflição particular. A angústia muitas vezes pode ser uma anticâmara do desequilíbrio. A partir disso, né, dessas nossas questões internas, dessas aflições desnecessárias, podemos estar cavando o próprio buraco do nosso sofrimento. Por isso, ele nos convida que nós possamos converter o nosso problema ou a nossa mágoa em um motivo de superação das nossas próprias fraquezas. A maneira daquele lidador que aproveita o obstáculo para atingir os seus mais altos objetivos, como nós falamos. E então, agindo assim, nós teremos convertido aquelas inquietações do mundo nas bem-aventuranças, para aquela felicidade que Jesus nos fala. Mas é pelo trabalho, é pela dedicação, é pelo esforço. E é nesse sentido que Jesus fala lá em João, no capítulo 2, no versículo 8, olhai por vós mesmos. Nós temos que trabalhar esse olhar por nós mesmos, essa busca do nosso próprio progresso e burilamento, sem responsabilizar o outro, sem responsabilizar as leis divinas, o nosso chefe, amigos, quem quer que seja. O único responsável somos nós mesmos. Por isso, né, que cada uma das criaturas que estão aqui na Terra com aflição, tem a aflição que lhe diz respeito, diante das suas necessidades nessas lides, nessas caminhadas regeneradoras. A aflição, né, que nos expressa muitas vezes um passado remanescente, ou que define débitos, né, atuantes lá na caderneta divina que nós deixamos pendente. Aqui, né, pode ser a fraternidade que o tempo terá ou trará, inevitável, quando precisa ao campo de nossos impulsos ainda inferiores. Talvez em outra situação é a condição social, repleta de espinhos, de dificuldades, que vão nos reajustar, que vão nos trazer diretrizes e pensamentos mais seguros. Outra feita pode ser que o tempo doméstico, né, ele haja se transformado em um cadinho de angústias, de padecimentos, caldeando emoções e ideias, para que a simplicidade retorne à nossa existência. Quantos de nós vivemos essas dificuldades, muitas vezes, no nosso templo doméstico? Que longe de ser um lugar de paz, muitas vezes é um lugar de discórdia, de briga, de desentendimentos, de durezas, de ofensas. Mas, tristemente, é isso que nós precisamos. Nós ainda não somos merecedores, ainda não conseguimos trabalhar. E se hoje não o temos, não o fazemos de direito, que nossos esforços, né, sejam para que possamos tê-lo no futuro, já que a vida é eterna, que as existências se repetem em favor de nosso burilamento. Se nosso tempo doméstico hoje está difícil, trabalhemos para melhorar. Nos ajustemos com aqueles que nós desequilibramos ou que nos desequilibraram, porque é só assim que nós nos libertaremos dessas amarras e poderemos progredir. Além, né, é uma tarefa muitas vezes representativa, em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais vagos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral o ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar a nossa própria. Quantas vezes aqueles que têm coragem de se dedicar a um trabalho de maior amplitude, em pensar em estender as suas ações ao núcleo todo familiar, ou quem sabe a comunidade, a cidade onde mora, a religião que professa, a profissão em si, exige muito mais. Aqueles que querem ser representantes de outras pessoas na profissão, no sindicato, numa determinada situação, numa escola, a direção de uma escola, por exemplo. Quanto trabalho traz sobre si, quantas responsabilidades a mais, quantas injúrias, quanto sofrimento, mas que pode ser compensado sim, diante do esforço que cada um de nós faz no seu próprio caminho de evolução.
Além, então, de tudo isso, nós sabemos que em toda parte encontram-se as criaturas e as aflições, porque tudo isso é visto como um ensinamento bendito e vai propondo a nós as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Sim, somente através dessas questões, dessas dificuldades, desse encaminhamento, dessas lutas, é que nós conseguimos nos melhorar e progredir. Quando as coisas todas estão muito fáceis, normalmente nós negligenciamos o trabalho, nós deixamos para depois, para mais tarde, em algum outro momento de nossa vida, esquecendo da importância da nossa colaboração para a construção de um mundo melhor. Então, se assim não despertamos pelo nosso próprio querer, muitas vezes vêm as lições nos chamando de volta para o caminho redentor. E muitas vezes isso aparece como aflição, né? Que traz, no primeiro momento, angústias e sofrimentos, mas são elas, então, que nos levarão a essas esferas superiores que nós falamos. Se o caminho, então, terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós mesmos, né, o grande problema da vida, vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil, justamente aquele trabalho que nos conferirá esse tesouro da experiência. Quantos começam em algumas empresas por trabalhos simples, né? E depois acabam progredindo e melhorando-se. Vejo, por exemplo, no hospital espírita em que sou colaborador, que muitas pessoas entram lá em determinada profissão e ficam lá para sempre na mesma função. Mas já vi outras pessoas que chegaram no serviço de limpeza, progrediram, estudaram, fez auxiliar de enfermagem, depois progrediu, estudou, fez técnico em enfermagem, foi mais, se interessou, formou-se enfermeira-chefe, enfermeira padrão. Olha só como buscou, como progrediu. Ninguém está fadado a ficar em situação alguma, apenas se nos acomodarmos. Então, se assim eu for, as aflições que vierem serão de nossa própria responsabilidade também. A verdade é que nos fala Emmanuel que muitas vezes nós somos transfugas do dever, nas menores modalidades. Nós vamos nos achando sempre a caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias, com que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços que são indispensáveis à restauração de quem? À restauração de nós mesmos. Cada vez que então deixamos de lado as reclamatórias e arregaçamos as nossas mangas e nos colocamos ao trabalho, na verdade até parece que é pelo outro, mas não é. O principal beneficiado com tudo isso somos nós mesmos. Saibamos então, amigos, valorizar essa oportunidade de crescimento para um mundo maior. Vamos abraçar as aflições, mas de uma forma construtiva, nessa nossa jornada, porque ela pode ser o medicamento, o remédio amargo, capaz de operar em nós a própria cura. Ou então pode ser o recurso suscetível de nos colocar nos níveis mais altos da evolução. Por isso é que não basta simplesmente sofrer. É preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo ela num roteiro de luz para nós. Não basta sofrer. Não adianta quando nós reclamamos e nos julgamos o mais sofredor de todos. Só pioramos a nossa situação, atraímos para nosso campo vibratório outros irmãos em mesmas condições, agravando ainda mais aquela situação devido à nossa atitude incauta. É preciso aproveitar o concurso da dor e converter ela em raios de luz dentro de nosso coração. Somos todos nós colocados nesse mundo, né, entre as provas que estão à nossa volta, na senda de cada dia, né, e usemos então constantemente essa chave, né, essa ferramenta do sacrifício próprio, em favor dessa paz, em favor da alegria, de todos aqueles que nos cercam, na nossa comunidade, na nossa família, dos nossos amigos, porque é somente diminuindo as provações alheias
é que conseguiríamos converter as nossas, né, em talentos de amor para o bem das bem-aventuranças imperecíveis. Esqueçamos um pouco de nós. Paremos de reclamar sobre as situações que nos afligem e possamos aproveitá-las para crescermos, para melhorarmos, para nos burilarmos, ganhando luz, experiência, sabedoria e amigos muito melhores do que nós, ao nosso redor a nos inspirar. Obrigado, então, pela atenção de todos os amigos. Desejo que refletimos aqui sirva a todos nós como um conforto e entendimento maior sobre o que realmente são aflições e sobre qual é o melhor caminho a seguirmos diante delas. Convido aos amigos, então, que nos ouvem, que estão conosco, que nos assistem, que possamos outra vez, agora, em gratidão, elevarmos o nosso pensamento ao ser maior, ao Pai Criador. E agradecemos, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos. Sabemos ainda bem fracos e pequenos diante das lutas da vida, mas sabemos agora que temos dentro de nós a semente do anjo. Ajuda-nos, Senhor, a não esquecermos disso, a voltarmos o nosso pensamento, a nossa vontade, em direção do progresso pessoal. Que possamos pensar muito mais no outro do que em nós mesmos. Que possamos fugir do egoísmo, do orgulho, das amarras do materialismo, nos soltando livres em busca do entendimento maior da vida. A verdadeira alegria não está nas coisas, no poder, no dinheiro, na fortuna, na juventude. A verdadeira alegria está na consciência tranquila de se fazer o correto, o certo. Está na alegria de irmos quitando pouco a pouco as nossas dívidas que deixamos atrás de nós. Nos iluminando, progredindo, evoluindo. Senhor Jesus, Tu és o nosso modelo. Tu nos ensinastes o caminho. Que possamos ser sábios suficientes, corajosos suficientes para não Te abandonar, para trazer o Teu divino Evangelho para dentro do nosso coração e que ele se expresse em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossa vibração, transformando assim todas à nossa volta e principalmente a nós mesmos. Que a doce paz do Senhor Jesus esteja conosco. E encerramos então neste momento mais este espaço de reflexão. Tenham todos um ótimo final de semana. Obrigado.